Uma pesquisa do Instituto GERP, divulgada ontem, mostra que o senador Flávio Bolsonaro tem 45% das intenções de voto contra 42% do presidente Lula em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais deste ano. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com vantagem numérica de Flávio. Já no primeiro turno, Lula e Flávio também empatam na liderança, os dois com 36%. A pesquisa mostra também que Lula é rejeitado por 49% dos eleitores, enquanto Flávio tem uma rejeição muito menor, de 40%. Outros cenários de segundo turno foram testados, com Lula vencendo todos os outros possíveis concorrentes, inclusive Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Já em recortes de Flávio Bolsonaro contra outros nomes no segundo turno, o senador também venceria Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. E por falar em Flávio, o senador disse estar aberto ao diálogo e esperando o tempo suficiente para o apoio de Michele à sua campanha. Para ele, a direita deve estar unida para enfrentar o PT nas eleições. Aspas para Flávio. Tenho certeza que a Michele pensa igual a mim. Ninguém aguenta mais 4 anos de PT. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. No final das contas, tem que estar todo mundo junto para combater esse inimigo do Brasil, que é o atual governo. Fecho aspas. E Flávio Bolsonaro anunciou também em uma live que vai propor ao governo de Donald Trump para firmar um acordo de livre comércio entre Brasil, Estados Unidos, México e Canadá, seguindo o padrão do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Vou informar que pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para o seguinte: não tenho NAFTA? A minha ideia é cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA, Acordo de Livre Comércio das Américas, onde o Brasil pode ser incluído. Ainda segundo Flávio, as atividades econômicas dos países complementar, e isso seria uma avenida de oportunidades para trazer investimentos dos Estados Unidos para o Brasil. Ele também citou Javier Milei, que conseguiu um acordo da Argentina com os Estados Unidos que, para centenas de produtos, a tarifa é zero. Isso lembra aquela negociação, Eduardo, que o Fernando Henrique Cardoso ele começou a fazer com o Bill Clinton. Lembra da ALCA? Sim, da ALCA. Né? Associação de Livre Comércio das Américas, né? Que o pessoal fazia, o PT fazia troço, chamava de Alcatraz. Sim. Né? Porque o PT nunca foi a favor de livre comércio. O PT só pensa em taxar, e quando alguém taxa, aí não pode. Aí ele perdeu a soberania da taxação. Pois bem, Flávio ele quer propor o ALCA para o Brasil, ele adota um tom conciliador com a Michele, e nisso ele se diferencia do irmão Eduardo, nesse ponto, que certamente não teria a mesma maturidade para levar esse debacle, né, com a madrasta. E por fim a GERP. A GERP sempre dá vitória para o Flávio Bolsonaro. Ela está errada ou ela é a Datafolha da direita? Então, Pavinato, um bom ponto que você colocou. Porque melhor, ela está certa ou ela é a Datafolha da direita? Eu sempre desconfio de pesquisa, seja ela a favor da direita ou da esquerda, porque ela tem essa finalidade, né? Eu não vejo uma pesquisa, lógico, vai chegando perto das eleições ali, eles começam a ajustar para ficar mais próximo, né? Mais conectado à realidade, mas eu desconfio exatamente por isso. Porque como é que a gente sabe se procede ou não? Como é que a gente vai saber se a Datafolha é da direita? Né? Fica complicado isso. Tudo bem, é um cenário, né, que é apontado animador, para nós que estamos querendo tirar o PT, porém, né, eu não tenho como confiar 100% da forma que foi conduzida as pesquisas nos últimos, 10 anos. Né? Agora, sobre a condução do Flávio, eu acho uma condução correta. Primeiro, ele já se predispôs à conciliação menos de 24 horas daquele vídeo todo produzido, de 30 minutos, com o roteiro da Michele Bolsonaro. Então ele, com o celular, de forma orgânica ali, sem texto ensaiado, estava de camiseta, ele simplesmente foi e já se predispôs à conciliação. Parece que ele tem consciência do que é o Projeto Brasil para tirar o PT.
consequentemente por indicação de seu pai, Jair Bolsonaro, que vale lembrar que não é candidato porque está preso. Está preso e proibido de se manifestar, de falar. Então isso também dificulta uma liderança, um ordenamento para a pré-campanha na direita. Está muito claro a finalidade precisa nesse sentido. Agora, a condução dele, tanto na conciliação com a Michelle Bolsonaro e a forma, a postura dele, quando ele fez essa interlocução com os Estados Unidos, é excelente, é óbvio. Ele sai na frente na condução da pré-campanha, né? Porque ele já abre esse diálogo, ele abre a possibilidade de um acordo de livre comércio, então ele já começa a fazer o link de fundamento do porquê é interessante ao governo dos Estados Unidos. Isso, obviamente, ele está dando uma resposta ao governo dos Estados Unidos. Porque é importante vocês adiarem as tarifas, ou seja, é passível de negociação, não precisa aplicar agora, deixa passar as eleições, eu sendo eleito, podemos conversar até em acordo de livre comércio. É justamente isso que a gente espera de uma liderança que tire o PT e, ao mesmo tempo, zele pelos interesses nacionais verdadeiramente, Pavinato. Agora, uma coisa é certa, né? Independentemente da GERP ser a folha da direita, ou seja, mesmo que ela esteja equivocada, intencional ou não intencionalmente, ou sem querer querendo, o fato é que ela, quando ela vai fazer a análise dos outros candidatos, se, considerando, é claro, o Lula for o candidato à reeleição, independentemente de qualquer coisa, a única candidatura viável, não só hoje, daqui para frente, porque não tem mais como surgir um nome. A única candidatura viável é a do Flávio Bolsonaro. Agora, em termos de oposição, é claro. Sim, mas eu não descartaria esse estado de coisas, retirá-lo do jogo. Na última hora ali, isso a gente não pode descartar. Esse movimento Caiado, Kassab, me parece que é um pouco esquisito também. Não sei se teria algo nesse sentido, mas não descartaria esse cenário. A única certeza é que vai ser bem parelho, né? Flávio e Lula, igual foi do Bolsonaro, com o próprio Lula, né? E o Lula, ele está, em tese, tranquilo, porque ele está com a máquina na mão e ele ganha eleições com a máquina na mão, né? Não se pode descartar a possibilidade de ele ganhar um novo mandato, né? Fazer as indicações para o Supremo. Ele sabe lidar com a máquina e a direita vem batendo bastante cabeça, né? Isso a gente tá bem claro. Agora, em termos de tarifas, se vierem as tarifas norte-americanas, aí é um tiro na cara, né, da direita. Então, vindo as tarifas que o Lula me parece que quer que elas venham, né, ele teria um discurso eleitoral bem mais forte, já ficar falando de soberania que é um discurso falso, mas a gente sabe que o voto, ele não é muito lógico, né, o voto ele é muito mais emocional, né, tanto que ainda existem pessoas que chamam Flávio Bolsonaro, mesmo apoiando o PL da misoginia, de extrema direita, né? Então, extrema direita, agora é ultradireita, chamam até a Colômbia. Na Colômbia ganhou a ultradireita, ganhou da esquerda, né? Sendo que a esquerda é o Petro. Então, assim, e tudo depende da narrativa ali que vai ser colada. Agora, que não reconheceu o resultado da eleição lá na Colômbia, né? Diga-se de passagem. E aí não seria golpe isso, né? Depende do contexto, seria golpe. Então, a depender da narrativa. Então, e é fundamental essa aproximação com a Michelle Bolsonaro, evidentemente. Ela não sei se vai sair candidata ou não, ela tem a liderança. Agora, é o normal de famílias brasileiras, esse entreveiro entre os filhos e a madrasta, né? Seria o normal da vida. Agora, eles, sendo líderes políticos, precisam agir como líderes. O natural do líder é engolir sapo, é passar nervoso, enfim, só que manter a posição de líder, exatamente o que a gente espera que o Flávio faça e conduza dessa forma. Ele tem uma ala ali, principalmente de internet, mais beligerante, né, que bate essencialmente o dia inteiro batendo nos apoiadores da direita. Então, sendo que o governo Lula está aí, né, a inflação de alimentos está aí, né, ele não foi lá na questão dos Estados Unidos, que, como se diz, essa questão da tarifa, tecnicamente, tudo indica que as tarifas virão. O Flávio foi fazer uma atuação política. Falou, se as tarifas vierem, certamente haverá uma reeleição do Lula ou vai fortalecê-lo muito, porque ele vai usar esse discurso, vai prejudicar a economia, vai prejudicar a pessoa ali na ponta e ele vai deitar e rolar nisso daí, né? A gente sabe que na eleição o Lula e os candidatos da esquerda ou campo progressista, seja lá como for, adotam um discurso que não é o da prática, né? São contra o aborto, contra as drogas, né, a favor da soberania, põe a camisa do Brasil e aí depois de eleito mudam, né, vão na igreja também, né, costumam ir na missa, né, nos cultos, na eleição e depois mudam. Então, certamente ele vai pegar essa bandeira e falar bastante dela
Vamos ver qual vai ser a decisão dos Estados Unidos, né? Se vierem as tarifas... Você falou da Michelle sair candidata, né? Ela ia sair candidata a senador pelo Distrito Federal. DF. Aí ela disse que não sairá mais candidata. Ela até ameaçou sair do PL, mas ela foi demovida da ideia, estranhamente, pela Tereza Cristina, que é do PP do Ciro Nogueira, e pela Damares, que é do Republicanos. Né? Aí você vê, um país que tem Damares como senadora também não merece ser levado a sério. Pela direita. Pois é. Aí na semana passada, exatamente há uma semana, o Felipe Monteiro estava aqui e ele falava o seguinte: com a saída da Michelle agora, com a retirada da pré-candidatura da Michelle ao Senado, nós vamos ter 2 senadores de esquerda no Distrito Federal, que não tem nenhum nome de direita. Agora, independentemente de direita ou esquerda, eu não falo de política, porque eu não acho, eu pessoalmente, eu discordo tanto do Flávio Bolsonaro quanto de todo mundo que vota no Flávio, que diz que o objetivo é tirar o PT do poder. Eu discordo que essa tem que ser a meta do Brasil. Porque o país não fecha. É claro, paga as consequências. A nossa vida, se a gente não se submeter, se a gente não se islamizar, que Islã é submissão, para quem não sabe, a gente vai sofrer muito, não é pouco. Mas eu digo isso não porque, então você acha que é ok manter o Lula? Não é ok manter o Lula. Não é ok manter o Lula porque o próximo presidente, ele vai colocar 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, e se alguém aposentar antes, estou falando de 5, hein? Você muda a configuração desta corte que deixou de ser Supremo já há algum tempo. Então, o mal maior não é tirar o PT. Tirar o PT é um dos itens, porque a administração deste país está aos frangalhos e tende a piorar. Mas qual é o objetivo maior dessa eleição? Daquele que sagrar-se vencedor e tiver algum compromisso para com o Brasil. Do meu humilde ponto de vista, o que falta aos candidatos é trazerem nomes para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil ele não quer saber nesse momento quem vai ser a ministra da Economia, quem vai ser o ministro do Meio Ambiente, se vai ter ou não Ministério da Cultura. O que o Brasil precisa saber é qual compromisso tem agora o pré-candidato e daqui a pouco o candidato a presidente da República para com a restauração da supremacia, da legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ser um poder técnico e passou a ser um poder político de 5ª categoria. Onde a ralé do mundo jurídico passa a ter a última palavra correicional sobre teses de pessoas mais versadas em direito do que elas. O Supremo passou a ser Supremo apenas porque tem a placa de Supremo na porta. E nada mais. Então precisa-se tirar o PT não apenas para se tirar o PT que faz uma administração ruim, faz uma administração discriminatória, faz uma administração mentirosa, faz uma administração que só não pode ser chamada de criminosa porque nós não temos juízes para julgá-los. Então nós devemos chamar de suspeita, do ponto de vista da lógica matemática. Mas o PT ele deve sair para que o PT não mantenha o status quo, o estado atual das coisas no Supremo Tribunal Federal, ou o que é pior, piore o estado atual da coisa. O statocós. Piore o statocós, como diria a Erika Hilton. O statocós.
Porque na democracia brasileira, inaugurada pela Constituição de 1988, quando, em sua vasta obra de artigos, e também em alguns livros, Roberto Campos, o avô, não o Roberto Campos Neto, que foi um dos maiores críticos da Constituinte do nosso tempo, ele e Raimundo Faoro. Mas Roberto Campos foi mais enfático. O Roberto Campos ele assinalava a seguinte questão: a Constituição de 88 a nova Constituição, essa Constituição que querem aprovar, vai constituir o Brasil num paraíso dos causídicos. Porque tudo para na justiça. E o Roberto Campos imaginava que isso seria o paraíso dos advogados. Porque a Constituição previa ação até para a falta de direito. Uma ação para que se preveja, uma ação para que se peça um direito que não existe. Que é o mandado de injunção, que foi transformado pelo Gilmar Mendes em ação de descumprimento de preceito fundamental. Ora, Roberto Campos conhecia o Supremo da sua época e nele estavam sentados os 11 maiores juristas da sua geração. Pessoas como o meu querido professor José Carlos Moreira Alves, que nós chamávamos na faculdade não de notável saber, não de uma pessoa com notável saber jurídico, mas com um santíssimo saber jurídico. Tamanha era a sua inteligência. Porque se Roberto Campos ele visse a qualidade porca dos ministros que ocupam, como sem terras ocupam propriedades alheias, as cadeiras do Supremo, ele veria que o paraíso dos causídicos deixaria de ser dos advogados, mas continuaria como paraíso dos casos, mas comandados pelos juízes. Portanto, há que se tirar o PT para que o STF recupere a sua legitimidade, que é a sua supremacia, que é a sua composição de juízes com verdadeiro notável saber e reputação ilibada. Então, para mim, falta demais quem chegue com uma proposta para o Supremo. E terminando essa longuíssima digressão que eu fiz por conta da Michelle não ser mais candidata e da fala do Felipe Monteiro de que a direita não teria mais candidato, eu digo, não é a direita que tem candidato ou não. Quem mora no Distrito Federal tem um candidato compromissado com a restauração da legitimidade. Agora pré-candidato. Não sei se a candidatura vai vingar, faz tempo que não falo com ele, mas sei que é pré-candidato. Mas tem o doutor Sebastião Coelho, que é o único. Eu não vejo em Michele Bolsonaro um Brasil melhor, no Senado. Eu não vejo em nenhum candidato do Distrito Federal do Senado um Brasil melhor, a não ser na figura do doutor Sebastião Coelho. E aqui eu rendo as minhas homenagens a este homem que abriu mão da magistratura para seguir um ideal. O ideal da esquerda? Não. O ideal da direita? Não. O ideal do centro? Não. O ideal da fama? Não. O ideal do enriquecimento? Longe disso. O ideal da justiça.